de bilheteria. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta terça-feira. O Batomushi 4 já foi rebocado para o Arsenal de Marinha do Rio, onde começa a ser periciado a partir de amanhã. Nos Estados Unidos, a morte de um motoqueiro negro por um policial provoca uma onda de violência racial em Miami. O governo pode demitir 90 mil funcionários no dia 1º de março, mas quer dividir com o Congresso a responsabilidade pela medida. As notas com a marca do Cruzado Novo já estão sendo carimbadas na Casa da Moeda, no Rio, e entram em circulação dentro de 10 dias. A FUNAB já está nas ruas para fiscalizar o congelamento de preços e alguns supermercados já foram autuados. E em Brasília, o presidente da República empossa os novos ministros da Saúde, Seigo Tsuzuka, e da Educação, Carlos Santana. Vamos agora às notícias da noite. O Brasil já está negociando com o governo dos Estados Unidos um empréstimo ponte para recompor o nível das reservas brasileiras. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Marilson da Nóbrega, que no início da noite anunciou que o Brasil vai atrasar o pagamento dos juros aos bancos credores. Segundo o ministro, será atrasado por uma semana o pagamento de 500 milhões de dólares, que deveria ser feito até amanhã. Mas o ministro negou que esta decisão signifique a decretação de uma nova moratória da dívida. O objetivo é evitar a queda das reservas, que já estão num nível muito baixo. No último dia 13, as reservas líquidas, que correspondem ao que o país tem para pagar seus compromissos, estavam em 4 bilhões e 400 milhões de dólares. 100 milhões de dólares abaixo do nível de dezembro do ano passado. E de Brasília, Paulo Henrique Amorim explica os motivos que levaram o governo brasileiro a tomar esta decisão. A situação das reservas cambiais chegou a um ponto tão grave que o governo agora, na passagem do ano, teve que dar, como me disse hoje um dos principais negociadores brasileiros, teve que dar uma meia trava. O governo brasileiro estava disposto a pagar os 500 milhões de dólares em 5 prestações semanais de 100 milhões. É que a coisa estava feia. Aí melhorou um pouquinho e o governo topou pagar tudo de uma vez na semana que vem. O pior é que em março tem um compromisso grande, 1 bilhão e 200 milhões de dólares, e o Brasil vai ter que segurar as reservas desde agora. O principal problema, segundo esse meu informante, é que está demorando a entrar o dinheiro dos bancos particulares. E o dinheiro do Banco Mundial, por causa de problemas de ecologia, o assassinato de Chico Mendes, tudo isso, o dinheiro do Banco Mundial também está demorando. E os japoneses, bom, esses estão fazendo corpo mole. Tudo bem, é tudo isso aí. Mas agora deve ter também uma certa dose de barbeiragem. O Brasil está fazendo um saldo comercial de 19 bilhões de dólares e, de repente, descobre que não tem dinheiro para pagar a dívida. Como é que pode? Mas aí também entra uma outra coisa. O governo brasileiro não resiste aos encantos políticos de uma bravata com os bancos. Já fez isso uma vez com a moratória, fazer outra agora não custa nada. Os grandes bancos dos Estados Unidos tiveram bons lucros no ano passado, ao contrário de 87, quando a moratória... Chegou o dia que a Maria das Graças tanto esperou. Enquanto aguarda a hora do parto, ela brinca com o filho recém-nascido de uma companheira de enfermaria. Este é um momento de muita expectativa para a Maria das Graças. Esse corredor leva ao centro cirúrgico da maternidade. Agora falta muito pouco para ela ter o primeiro filho. A hora do parto é a grande preocupação de toda mulher grávida, especialmente se ela corre riscos com a gravidez.
E é por isso que, mesmo achando que um filho é a coisa mais importante da vida, nenhuma mulher deve enfrentar esse desafio sem a segurança de um acompanhamento médico. Com a Maria das Graças correu tudo bem. Ela ganhou um menino. O importante agora é viver a emoção do primeiro encontro. Chegou. Que tal o bebê? Tá jóia, tá tudo bem. Maravilha. A ministra do Trabalho, Doroteia Werneck, diz qual a posição do governo sobre o expurgo do índice de inflação e como vai funcionar a correção dos salários. Ministra, o trabalhador que está mais atrasado é o que teve dissídio em fevereiro do ano passado. O que vai acontecer com a lei com o trabalhador que teve dissídio em fevereiro e ganha 100 mil cruzados? Esse trabalhador, exatamente porque a inflação estava muito elevada, acumulou um resíduo também muito elevado, em torno de 57%, 58%. Se não houvesse nenhuma medida, nenhuma proposta de controle drástico da inflação, ele teria agora um reajuste de 58%. No entanto, como nós estamos trabalhando dentro dessa proposta de reduzir drasticamente a inflação, para que isso possa acontecer, o salário vai ter um reajuste especial, ou seja, vai ser reajustado pela média, tomando em conta o ano de 1988. Então, em vez de 58%, ele vai ter quanto? Ele vai ter algo em torno de 20%. Esse é o reajuste necessário para que o salário dele de janeiro passe a ter o mesmo valor da média do ano de 1988. E como é que vai ser feita a reposição no salário do trabalhador desses aumentos agora, esses aumentos recentes de leite, gasolina, gás, telefone, que não estão computados no índice de janeiro? Quando é que isso volta para o salário do trabalhador? Eu gostaria primeiro de qualificar o termo expurgo. Essa decisão de trazer todos os aumentos de preço para o mês de janeiro, de tal forma que é o famoso vetor, de tal forma que fica localizado no mês de janeiro, ele é necessário para que nós não tenhamos no mês de fevereiro o efeito desses aumentos que estão acontecendo agora. Se isso acontecer, obviamente a população vai dizer o seguinte: esse congelamento não está dando certo. E essa conclusão vai ser tirada única e exclusivamente por um problema estatístico, da forma que o índice é montado. Para evitar esse tipo de problema, nós estamos trazendo os aumentos para janeiro e vamos de fato observar o que é real, ou seja, como que os preços vão evoluir dessa data de amanhã até o dia 15 do próximo mês, que define a inflação de fevereiro. É importante ter clareza disso, é para ter o efeito do congelamento. Mas não existe a possibilidade que no pacto social o governo aceite repor esses aumentos expurgados de uma certa forma no salário? Sem dúvida nenhuma. Consideramos um avanço a decisão que foi tomada de o governo, ele tomar a iniciativa e dizer qual é a regra de reajuste salarial. Isso foi transferido para negociações com empresários e trabalhadores. Nessas negociações, certamente, toda e qualquer proposta, reivindicação da classe trabalhadora será discutida, será negociada e será atendida naquilo que for o acerto na mesa de negociação. Com a entrada em vigor do cruzado novo, amanhã todos os produtos passam a ter um preço novo também. E os centavos, que já estavam ficando esquecidos por causa da desvalorização, voltam novamente ao dia a dia. Veja com Joelmir Betting. O brasileiro vai conhecer cara a cara o novo plano econômico nesta manhã ou madrugada de segunda-feira. Ele vai reaprender o valor do cruzado novo que faz a sua estreia logo mais à meia-noite. A moeda nacional acaba de descartar 3 zeros. O que era 1000 cruzados já é chamado de cruzado novo. E a primeira experiência com a nova moeda acontece pela manhã na padaria da esquina, ou no primeiro ônibus na frente da padaria. O pãozinho, por exemplo, que valia 50 cruzados, passa a valer 5 centavos do cruzado novo. E a passagem de ônibus que em São Paulo subiu no sábado para 170 cruzados, passa a valer 17 centavos. Tudo que ainda vale abaixo de 1000 cruzados antigos fica a partir de agora na faixa dos centavos. Um maço de cigarros de 750 cruzados passa a valer 75 centavos. Mas atenção,
Até a substituição das cédulas em circulação pelas novas notas e novas moedas, já em cruzados novos, fica valendo do jeito que está o dinheiro que temos agora no bolso, sem nenhum problema. Não é preciso nem fazer contas, é só entrar com as notas. Vamos ver agora como os cariocas estão reagindo às mudanças na área econômica. Eu, sinceramente, tenho passado o maior sufoco, né, com essa situação toda. Eu espero que com essa mudança traga alguma coisa boa pra gente. Acho que o Brasil inteiro está preocupado, né? E por quê? Sim, porque pode dar certo e pode não dar, né? A gente está meio cansado, mas a gente tem que acreditar. O ex-ministro Mário Henrique Simonsen gostou das medidas adotadas pelo governo e ele acha que o Plano Verão vai ter que ser executado com rigor. Certamente, no princípio, a inflação vai ser menor. Agora, eu espero que não seja apenas uma medida que provoque uma queda temporária da inflação, e sim uma queda definitiva da inflação. O congelamento, evidentemente, não é um meio de se conseguir a queda definitiva da inflação, é apenas uma medida de urgência e para durar pouco. Agora, nesse plano, há realmente cortes do déficit público e anúncio de medidas monetárias que, se forem efetivamente implantados, poderão permitir que o Brasil conviva permanentemente com taxas de inflação bastante baixas. Numa primeira impressão, o plano me parece coerente. Há alguns problemas, por exemplo, houve um congelamento, mas também houve, logo antes da decretação do plano, uma desvalorização cambial média e aumentos de preços de combustíveis e energia elétrica, que são itens de custos. Recomendo, portanto, que haja uma certa flexibilidade na aplicação do congelamento. Mas esses são problemas de pormenor. Olha, de modo geral, pelo que eu vi na imprensa, o plano, no conjunto, é coerente, bem estruturado. Agora, o problema principal não é o plano ser bem coerente, é ser bem executado. O ex-ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, assistiu à fala do presidente pela televisão. O ex-ministro fez várias sugestões ao presidente Sarney e ao ministro Mailson da Nóbrega para um programa de combate à inflação. A principal era que o governo não gastasse além do que arrecadasse em receita tributária. Isso foi mencionado agora pelo presidente. Quer dizer, nesse ponto, há coincidência de ideia. Agora, é claro que o presidente foi obrigado a introduzir uma porção de outras medidas, notadamente o cruzado novo e o congelamento. E meu plano não previam essas hipóteses. Mas isso não quer dizer que eu esteja contra o ponto de vista do presidente. Se ele introduziu essas reservas de contingência, digamos assim, é porque ele não confiava inteiramente no resultado da simples eliminação da despesa e eliminação da correção monetária. Precisava outros elementos para impulsionar a queda da inflação. O senhor era contra o congelamento, mas o presidente adotou o congelamento. Por que o senhor era contra? Eu era contra o congelamento porque depois, quando acaba o congelamento, os preços costumam dar um salto. Mas é possível que desta vez isso não ocorra. O senhor acredita que esse plano tem condições de zerar a inflação num curto período de tempo, como ele se propõe? Nas medidas administrativas, medidas de controle do suprimento de moeda, medidas, enfim, fiscais. E isso certamente poderá derrubar a inflação de uma maneira rápida. Se derrubar de uma maneira rápida, ele poderá depois eliminar o congelamento e o cruzado novo passará a ser um cruzado de moeda estável. Voltamos a lembrar que amanhã e terça-feira os bancos não abrem para o público. Haverá apenas expediente interno para ajustar os serviços bancários às novas medidas. E nós vamos repetir agora as principais medidas anunciadas hoje pelo governo.
O cruzado perde 3 zeros. 1.000 cruzados passam a valer amanhã um cruzado novo. E o novo cruzado vai ter uma desvalorização de 17% para ficar igual a $1. As operações de câmbio vão ser centralizadas no Banco Central para manter o nível das reservas. A correção monetária acaba e a OTN vai ser substituída por outro título do governo a partir de 1º de março. Congelamento geral. Os preços dos produtos vão ficar congelados por tempo indeterminado. O governo vai divulgar amanhã uma lista de preços para os produtos congelados da cesta básica. Amanhã também entra em vigor uma nova tablita para corrigir prestações e dívidas feitas em cruzados. Ela vai ser calculada com uma previsão de inflação de 28%. As taxas de juros vão ser muito altas para diminuir o consumo e o crédito vai ser limitado para os setores público e privado. O governo só vai gastar o que arrecadar. Agora confira como vão ficar os salários depois da reforma econômica. A URP acaba, só vai ser paga até janeiro. Em fevereiro, os salários vão ser atualizados pela média da inflação nos últimos 12 meses. Quem está acima desta média mantém o mesmo salário. Quem está abaixo vai ter o salário aumentado. Depois dessa atualização, os salários ficam congelados e em 3 meses o governo vai mandar para o Congresso um projeto que define os reajustes salariais para o setor privado depois de consultar trabalhadores e empresários. No setor público, os salários dos funcionários da administração direta vão ter que se adaptar à receita. A Constituição limita a folha de pagamento do governo em 65% da receita. O funcionalismo pode ficar um período sem aumentos, até que se cumpra a determinação da Constituição. Confira também como vão ficar os cartões de crédito, os aluguéis e as mensalidades escolares. As mensalidades escolares ficam congeladas pelo valor de janeiro. Aluguéis. Vale a mesma regra dos salários. Os aluguéis serão atualizados pela média da inflação nos últimos 12 meses. Crédito direto ao consumidor. O prazo máximo para a compra de carro novo cai de 36 para 12 meses e de carro usado de 24 para 8 meses. No caso de todos os outros bens, o prazo cai de 9 para 3 meses. Cartão de crédito. O pagamento mínimo aumenta de 25% para 50% da dívida. Depois da atualização dos aluguéis, eles vão ficar congelados por tempo indeterminado. Os contratos com cláusula de reajuste pela OTN passam a ser reajustados pelo IPC. A caderneta de poupança vai continuar protegida contra a inflação, assim como o saldo do Fundo de Garantia. O saldo do Fundo de Garantia e do PIS/PASEP vai ser corrigido pelo IPC, ou seja, pelo Índice de Inflação. Sistema Financeiro da Habitação. O governo vai baixar um decreto para definir a correção do saldo devedor e das prestações da casa própria, mas a prestação não vai poder subir mais que o salário dos mutuários. Caderneta de poupança. Continua mensal. Vai ter um seguro contra a inflação mais juro de 0,5%. De 16 a 31 de janeiro, não poderão ser feitos depósitos novos em contas antigas. Só será aceita a abertura de novas contas. Em fevereiro, a caderneta de poupança vai ter um rendimento igual ao do Open Market. Em março e abril, os depósitos vão ser corrigidos pelo IPC, o Índice Oficial de Inflação, ou pela LFT, a letra financeira do Tesouro, vale o que for maior. E em maio, a caderneta volta a ser corrigida pelo Índice de Inflação, mais o juro de 0,5%. O presidente da CUT, Jair Meneghelli, falou ainda há pouco sobre as novas medidas econômicas do governo. Olha, é claro que nós estamos agora pegando essas medidas e tem detalhes. O presidente, na verdade, fez um pronunciamento sobre os princípios das medidas. Nós vamos ter que nos reunir com os economistas e avaliar o que significa esse pacote na sua globalidade. Uma coisa, para nós, já é quase absoluta certeza de que há perdas salariais na medida em que o salário será tratado pela média dos últimos 12 meses, mesmo que convertido em OTN. Já dá para dizer com segurança de que nós temos perdas salariais. Ou seja, uma outra medida que nos dá absoluta certeza de já poder afirmar prejuízos para os trabalhadores é a proibição de negociação durante as negociações das datas bases. Está proibido falar
nas perdas salariais anteriores, ou seja, na diferença da URP com relação ao IPC. Agora, lápis e papel na mão para anotar o número do telefone que o governo coloca à disposição da população para quem tiver dúvidas sobre o Plano Verão de Economia. Código 061 321 6588. Vamos repetir. Código 061 321 6588. Esse telefone atende a partir de amanhã. Em breve, cada governo de estado vai ter seu próprio número. Boa noite.